Voltamos para o segundo bloco do O Produtor Quer Saber. Eu estou aqui com o pesquisador Eliseu Alves, da Embrapa. Doutor Eliseu, hoje temos 90% da produção em aproximadamente 10% dos estabelecimentos rurais. Isso tem alguma relação com a falta de difusão de tecnologia no país? Olha, realmente a produção brasileira está muito concentrada, no sentido que tem um pequeno número de estabelecimentos de agricultores que produzem a maior parte da produção brasileira. Dados do censo de 2006 indicam que 87% da produção daquele ano, de toda a produção do ano 2006, foram produzidos por 11,4% dos estabelecimentos. Ou seja, 11% dos estabelecimentos produziram 87% de toda a produção. E no meio desses 11% dos estabelecimentos, tem 1% dos estabelecimentos que produziram 51% de toda a produção do ano 2006. Então, nós temos uma concentração muito grande. Em número de estabelecimentos, 500 mil estabelecimentos, 500 mil em 4 milhões e 400. 500 mil estabelecimentos produziram 87% de toda a produção de 2006. E 27.400 produziram 51%. Então, se a gente dobrasse o número desses estabelecimentos, desses 24 mil, com 48 mil estabelecimentos, em 4 milhões e 400, nós teríamos produzido toda a produção de 2006. E, na minha opinião, se deixar por conta do mercado, nós vamos ter uma agricultura muito próxima, mas com muito pouca gente vivendo nos campos. Bom, e esses dados que o senhor acabou de citar explicam a concentração de renda também no campo? Não, se você tem a concentração da renda bruta, esses dados explicam a concentração da renda bruta, que muito pouca gente produziu a maior parte da produção. E explica também a concentração da renda no sentido que normalmente se fala aqui, que é a renda líquida. Bom, e um dos temas também que eu gostaria de abordar com o senhor é a pobreza rural. É um problema muito sério, principalmente em regiões que ainda não dispõem de muita infraestrutura no país. E uma delas é o Nordeste, que também convive muito com a seca. Na avaliação do senhor, o que falta para o produtor nordestino ter mais acesso a essa tecnologia? Olha, o problema não significa basicamente, é bom a gente esclarecer isso, que isso é uma questão muito importante. Nós temos 3 milhões e 900 mil estabelecimentos que são muito pobres aqui no Brasil, censo de 2006. No meio desses 3.900, tem 2 milhões e 900 que são paupérrimos. E aonde estão esses estabelecimentos que são paupérrimos? A grande maioria deles está no Nordeste. A grande maioria é nordestina. É um problema basicamente nordestino. É claro que tem estabelecimento pobre em todas as outras regiões do Brasil. Mas se não fossem os estabelecimentos pobres do Nordeste, esse problema seria muito mais fácil de resolver. Bom, e o que falta então para resolver esse problema da pobreza no Nordeste? O que falta é o seguinte, a gente tem duas maneiras de resolver o problema de pobreza. Um é tirar renda da parte rica da sociedade brasileira. Isso se chama solidariedade. Toda a sociedade tem que ser solidária. Então, você tira dinheiro da parte rica e dá para a parte pobre. Uma grande parte disso está sendo feito no Brasil. Como é que isso é feito? Via Bolsa Família, via aposentadoria rural e via um grupo enorme de programas de transferência de renda da parte rica do Brasil para o mais pobre. Então, isso é uma das coisas que está segurando uma grande parte da população rural no meio rural. Se não fosse esses programas de transferência de renda, evidentemente que o campo brasileiro seria muito mais despovoado do que está atualmente. Bom, e como é que nós fazemos então para transformar esse cenário, né, do produtor rural deixar de receber essa renda do poder público e caminhar com as próprias pernas? O que você está perguntando para mim, como é que a gente pode resolver uma parte desse problema de pobreza com a agricultura? Então a gente tem que perguntar por que uma parte grande da agricultura brasileira não adota a tecnologia. No meu modo de entender, é devido a um negócio que se chama imperfeição de mercado.
Nessas imperfeições de mercado, e, para resumir, elas significam duas coisas. Primeiro, que a pequena produção, comparado com a grande produção, vende muito mal os seus produtos e compra por um preço muito mais elevado os insumos. Portanto, toda tecnologia que depende de compra de insumo, porque vender produto todo mundo tem que vender, que depende de compra de insumo, não é lucrativa. Não sendo lucrativa, não será adotada. Como a pequena produção também tem pouca terra, não adotando tecnologia, ela não tem como sair da pobreza via agricultura. Certo. Então, e os desafios daqui para frente em termos de tecnologia? O que o senhor avalia? O desafio que nós temos é um só: resolver o problema de pobreza rural. Se não resolver o problema de pobreza rural, extensão não vai funcionar, Senar não vai funcionar, nada vai funcionar. Tem que resolver os problemas de imperfeição do mercado. Dar condições para a pequena produção comprar bem e vender também bem, vis-à-vis a grande produção. Porque a grande produção já resolveu por si mesma os problemas de imperfeição do mercado. Bom, e isso pode ser resolvido somente com tecnologia ou tem outros fatores que podem ajudar nesse processo? Nós estamos discutindo uma coisa muito simples. Por que tecnologia não é adotada? Se não adotar a tecnologia, não resolve o problema de pobreza. Eu já disse que um outro método de resolver o problema de pobreza na agricultura é transferência de renda. Mas isso é considerado um método ruim, porque o bom método é dar a vara para o pescador pescar, não é dar o peixe para ele. Certo, então o desafio seria democratizar essa difusão de tecnologia. Não, até já é muito democratizada. É entender por que ela não ocorre. Faço questão de insistir, é entender por que ela não ocorre. E ela não ocorre por causa de imperfeição do mercado. É a imperfeição do mercado que não deixa a tecnologia ser democratizada. O que o Brasil pode fazer, então, para que essa tecnologia chegue de fato no campo? O Brasil tem duas coisas a fazer, viu, no meu modo de entender. Uma é deixar as coisas do jeito que estão. Se ficar do jeito que estão, nós vamos ter uma agricultura muito próspera, exportadora e que vai abastecer os brasileiros muito bem, com preços estáveis ou decrescente, ou declinante. Mas nós vamos ter, em compensação, muito pouca gente residindo no meio rural. Ou seja, nós vamos ter uma agricultura próspera, sem gente morando no meio rural. Se a sociedade brasileira deixar por conta do mercado, é isso que vai acontecer. Agora, se a sociedade brasileira achar que tem que resolver isso, ela tem que encontrar formas para resolver os problemas das imperfeições de mercado. O que o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já encontraram esse caminho e, em grande parte, foram capazes de superar o seu problema de imperfeição de mercado, com via cooperativa, associações e uma série de outros arranjos que existem lá. Doutor Eliseu Alves, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no canal do Produtor. Prazer é meu, viu? É um grande prazer para mim, viu? Eu estou aqui dentro da CNA, tive um papel muito grande nos primórdios do Senar, de ajudar a estabelecer as bases dele. O Antônio Ernesto era presidente aqui, agora nós temos o meu amigo João. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho uma vida muito ligada à CNA, desde o tempo do Antônio Ernesto até agora.